Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, do nosso Evangelho de João. Agora capítulo 21, o nosso último capítulo do Evangelho de João. Vamos ver Jesus aparece a 7 discípulos. Bom, é só para relembrar, isso já é algo que já foi previsto que aconteceria, esse encontro na Galileia, porque os anjos no sepulcro e o Senhor repetidas vezes, enviaram palavras aos apóstolos para que fossem para a Galileia, onde o Senhor os encontraria, como disseram antes de morrer. Após a primeira semana da ressurreição, foram à província, porque no dia da ressurreição Jesus se encontrou com os apóstolos lá no cenáculo, aí na outra semana, no outro domingo, tendo passado uma semana, Jesus se encontrou com eles de novo, e após essa primeira semana, eles foram para a Galileia, sob ordem, obedecendo a ordem de Jesus. E João diz que depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, ou o mar de Quinerete, ou o lago de Genezaré, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia. Então aqui a gente já tem mais uma cidade de origem de um dos apóstolos, que a gente já viu que Filipe, Simão Pedro e André eram de Betsaida, mas Simão Pedro e André, quando Jesus se muda para Cafarnaum, eles já moravam, em Cafarnaum, por causa da pescaria, E aí a gente vê agora que Natanael era de Caná da Galileia, Então estavam Simão Pedro, Tomé, que é chamado Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, também chamado de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então aqui nós temos 5 discípulos que nós sabemos os nomes, e mais 2 de seus discípulos, que não são mencionados os nomes. Então temos 7 discípulos, ou seja, faltaria 5 para completar os 12, sendo que Judas tinha suicidado, como a gente já viu há muito tempo, quando soube que Jesus tinha sido condenado. E os outros 4 que estavam vivos, eles não foram pescar nesse dia, Não foram juntos. Então, os que a gente viu, que estavam juntos e foram para essa atividade com Simão Pedro, foram esses aí. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Certamente de tarde, porque a pescaria geralmente ocorria à noite, o tempo de pesca. Então, ele falou que ia pescar e disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Então, naquela noite não pescaram nada, então, certamente ficaram desanimados, desapontados, Porque viraram a noite e não pescaram nada. Mas ao clarear da madrugada, já raiando o sol, ao nascer do sol, no clarear da madrugada, estava Jesus na praia, ou seja, lá na areia, e todavia os discípulos não reconheceram que era ele, porque de certa forma ainda estava clareando, como a gente viu, que era o clarear da madrugada, e estavam a certa distância, estavam meio longe. A gente vai ver mais para frente a distância, quanto que é. Então eles não conseguiram reconhecer, mas Jesus gritou, perguntou para eles, gritando lá da areia, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Aí eles responderam, não. Então Jesus deu uma ordem para eles naquele momento, disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Então eles obedeceram a ordem do homem, que eles ainda não tinham reconhecido quem era, jogaram à direita do barco e já não estavam conseguindo nem puxar a rede, porque era grande a quantidade de peixes, Foi um resultado miraculoso, Isso, de certa forma, fez lembrar de algo que ocorreu no passado, lá em Lucas 5, A pesca maravilhosa, quando Jesus chama Pedro, Tiago, João, André para ser seus discípulos, e ocorreu mais ou menos assim, que no dia anterior eles não tinham pescado nada e Jesus pede que eles vão pescar e lancem a rede ao mar. Eles obedecem também, pescam muitos peixes. E aqui ocorreu algo parecido, trouxe algo à memória daqueles discípulos, Que tinha pelo menos 3 testemunhas que a gente sabe, Pedro, Tiago e João, que a gente viu que estavam nesse barco aqui novamente. Então eles praticamente isso deve ter refrescado a memória deles, sendo que teve um que discerniu mais rapidamente que os outros, Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, foi rápido em discernir, disse a Pedro,
é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, no caso, com aquela impulsividade dele, aquele desejo de falar com Jesus, de falar com o mestre, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, né? Ele vestiu a capa, porque ele estava apenas com a roupa de baixo, né? A túnica, e lançou-se ao mar, foi nadando para poder falar com o mestre. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, né, puxando a rede com os peixes. Então, eles provavelmente deixaram o barco maior, né, e vieram puxando no barquinho, né, a rede com os peixes. Porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, né? A gente viu que 2.000 côvados eram 900 metros, agora, então, 200 côvados é 90 metros. Então, eles estavam distantes da areia, né, da terra, quase 90 metros. E ao saltarem em terra, né, viram ali umas brasas, no caso uma fogueira, né? Viram as brasas e em cima peixes. Jesus tinha preparado aqui aquela brasa, né, para fazer os peixes, né? Estava preparando os peixes naquela brasa e havia também pão lá também com Jesus. Então, de certa forma, havia um café lá para eles, né? Um alimento. E disse-lhe Jesus, né? Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Então, Jesus, além dos peixes que já tinham lá sendo preparados, pediu que trouxesse alguns peixes também que eles tinham acabado de apanhar. Simão Pedro entrou no barco. Então, quem foi lá no barco pegar a rede, né? Foi Simão Pedro, né? Ele entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Então a gente vê que não eram peixes comuns, eram grandes peixes, e foram 153 que eles pegaram naquela rede, né? Bastante peixe. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Então, apesar de serem muitos peixes, né? A rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Não diz que Jesus comeu, só aparece falando que ele chamou eles para comer, né, e distribuiu, né, a comida. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Então nenhum deles perguntou: Quem és tu? Por quê? Porque agora, né, eles sabiam que era o Senhor, diferente das outras vezes, né, eles já estavam mais certos de suas convicções. Veio Jesus, né, tomou o pão e lhes deu de igual modo peixe. Então Jesus foi, pegou o pão e o peixe e distribuiu para eles. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Então aqui era a terceira vez que Jesus aparecera aos seus discípulos em coletivo, né, em conjunto, né, em uma quantidade grande, né, de discípulos, que foi daquela vez lá em Jerusalém, né, no cenáculo, no domingo. Aí depois no outro domingo aparece novamente a eles. Aqui pela terceira vez é um grande grupo de discípulos, né, que é completo ou parcial. Agora, as aparições que nós tivemos até o momento, né, contando tudo que a gente viu nos nossos vídeos, né, se fosse contar só aqui no livro de João, foi a aparição Maria Madalena, aparição aos 10 apóstolos, seria a segunda, aos 11 apóstolos, a terceira, e essa aqui seria a quarta, né? Aparição no Mar da Galileia. Porém, contando todas as aparições dos evangelhos até esse momento, né? Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, depois apareceu Maria Madalena, né, lá no sepulcro, no jardim, né, onde que ficava o sepulcro, fora de Jerusalém. Apareceu as outras mulheres, né, em algum local, né, quando elas estavam a caminho do cenáculo, né, para falar com os discípulos, não é especificado o local. A Pedro, que também não é especificado o local, que Jesus apareceu a Pedro. Aos dois discípulos no caminho de Emaús, que foi a quarta aparição. A quinta aos 10 apóstolos e os outros discípulos que estavam com eles, né? No caso, porque Judas Iscariote tinha suicidado, Tomé não estava com eles. Então, essa aparição ocorreu no cenáculo lá em Jerusalém. Outra vez Jesus aparece, agora pela sexta vez, né? No cenáculo, novamente aos discípulos no outro domingo. Aos 11 apóstolos, né? Que só Judas que não estava, dos apóstolos, né? Porque tinha suicidado. E agora, né, na semana seguinte, a aparição no Mar da Galileia para esses 7 discípulos. E essa, ao todo, seria a sétima
aparição relatada nos evangelhos, né? E a primeira na Galileia. Bom, pessoal, então aqui termina mais esse vídeo e vamos para o próximo vídeo do Evangelho de João.